de Lester Coltman, da Sra. Holbrook e muitos outros dão uma clara e sólida ideia dessa vida do além. Lendo essas numerosas descrições da vida depois da morte, a gente naturalmente pergunta até onde podem ser acreditadas. É confortador verificar quantos são concordes, o que constitui um argumento em favor da verdade. Poderiam contestar que tal concordância se deve ao fato de derivarem, todas, conscientemente ou não, de uma fonte comum. Mas é uma suposição inconsistente. Muitas delas vêm de gente que absolutamente não podia conhecer os pontos de vista dos outros, mas ainda concordam, até nos mínimos detalhes. Por exemplo, na Austrália o autor examinou tais relatos escritos por homens que viviam em lugares remotos, que honestamente se contentavam com aquilo que haviam escrito. Um dos mais notáveis casos é do Sr. Herbert Wallace. Esse cavalheiro, que tinha sido, e talvez ainda seja, um séptico, leu uma história do autor, sobre como são as condições além da morte, e foi rebuscar um trabalho que havia escrito há anos, mas que receberá com incredulidade. E escreveu: depois de ler o vosso artigo fiquei chocado, quase estatelado, pelas circunstâncias de que as coisas imaginadas por mim relativas às condições da vida de além-túmulo, penso que até nos menores detalhes, coincidem com as que descreveis como resultado de vossa coleção de materiais obtidos de várias fontes. O resto das conclusões do Sr. Wallace se acha no apêndice. Tivesse essa filosofia girado sobre os grandes altares recebendo uma adoração perpétua, poderiam dizer que era um reflexo daquilo que nos ensinaram na infância. Mas é muito diferente, e, certamente, muito mais razoável. Um campo aberto é apresentado para o desenvolvimento de todas as capacidades com que fomos dotados. A ortodoxia permitiu a continuada existência de tronos, de coroas, de harpas e de outros objetos celestes. Não será mais sensato admitir que se algumas coisas podem sobreviver, todas o poderão, em formas tais que se adaptem ao ambiente. Como examinamos todas as especulações da humanidade, talvez os campos elíseos dos antigos e as felizes regiões de caça dos peles vermelhas estejam mais próximas dos fatos atuais do que essas fantásticas representações do céu e do inferno, descritas nas visões estáticas dos teólogos. Um céu tão vulgar e caseiro pode parecer material a muitas mentes, mas devemos lembrar que a evolução foi muito lenta no plano terreno e ainda é no espiritual. Em nossa presente baixa condição, não podemos atingir o que é celestial. Será trabalho de séculos, possivelmente de anos. Ainda não estamos preparados para uma vida puramente espiritual. Como, porém, nós mesmos nos tornamos mais elevados, também se transformará o nosso ambiente e nós evoluiremos de céu a céu, até que o destino da alma se perca no fogo da glória, onde não pode ser acompanhada pelos olhos da imaginação. Apêndice 1. Notas ao capítulo 4. Prova da assombração da casa de Desville antes de ser habitada pela família Fox. A senhora Anne Pulver atesta. Eu mantinha relações com o Sr. e Sra. Bell, que habitavam a casa em 1844. Visitava-os frequentemente. Minhas agulhas de tricô ficavam em seu quarto e lá eu fazia o meu trabalho. Uma manhã, quando lá cheguei, a Sra. Bell me disse que se sentia muito mal, quase não dormira de noite. Quando lhe perguntei a razão, respondeu que não sabia senão de rumores, mas pensava ter ouvido alguém andar de um quarto para o outro e que tinha feito o marido levantar-se e trancar as janelas. Depois disso sentiu-se mais segura. Perguntei-lhe se imaginava alguma coisa. Disse que podiam ser ratos. Ouvi-a falar, posteriormente, de rumores que não podia descrever. A senhorita Lucretia Pulver deu o seu testemunho. Vivi naquela casa durante o inverno, com a família Bell. Trabalhava para ela uma parte do dia e o resto do tempo e a escola o bordava. Vivi assim cerca de 3 meses. No fim desse período frequentemente ouvia batidas na cama e abaixo dos pés da mesma. Ouvi uma porção de noites,
pois dormia nesse quarto todo o tempo que lá estive. Uma noite parece-me ter ouvido um homem andando pela despensa. Esta peça era separada do quarto pela escada. A senhorita Aurélia Luzet ficou comigo naquela noite. Ela também ouviu o barulho e ambas ficamos muito assustadas. Levantamo-nos e fechamos as janelas e trancamos a porta. Parece que alguém andava pela despensa, na adega, e até no porão, onde o barulho cessava. Nessa ocasião não havia mais ninguém na casa, exceto meu irmãozinho, adormecido no mesmo quarto que nós. Isto foi cerca de meia-noite. Não tínhamos ido para a cama senão depois das 11 e ainda não tínhamos dormido quando ouvimos o barulho. O senhor e senhora Bel tinham ido ao Locherlin, onde ficariam até o dia seguinte. Assim fica provado que ruídos estranhos eram ouvidos naquela casa em 1844. Outra família, chamada Oekman, aí viveu de 1846 a 1847 e observou as mesmas experiências. Depoimento da senhora Anna Oekman. Ouvi falar nos ruídos misteriosos que eram ouvidos na casa agora ocupada pelo Sr. Fox. Nós moramos na mesma casa há cerca de 1 ano e meio, daí nos mudando para onde agora estamos. Há cerca de 1 ano, quando lá habitávamos, ouvimos alguém, conforme pensamos, batendo de leve na porta de entrada. Eu acabara de me deitar, mas meu marido ainda não. Assim, ele abriu a porta e disse que não havia ninguém. Voltou e já estava para se deitar quando novamente ouvimos bater a porta. Ele foi então abri-la e disse que não via ninguém, não obstante esperou um pouco. Então voltou e se deitou. Veio muito zangado, pois supunha fosse algum garoto da vizinhança querendo aborrecer-nos. Assim, disse que eles podiam bater, mas não o levariam na brincadeira, ou coisa semelhante. As batidas foram ouvidas novamente. Depois de algum tempo ele se levantou e saiu. Eu lhe disse que não saísse, pois temia que alguém quisesse pegá-lo fora e o agredisse. Ele voltou e disse que nada tinha visto. Ouvimos muito barulho durante a noite. Dificilmente poderíamos dizer onde era produzido. Por vezes parecia que alguém andasse na adega. Mas a casa era velha e pensamos que fossem estalos da madeira ou coisa semelhante. Algumas noites depois uma de nossas meninas, que dormia no quarto onde agora são ouvidas as batidas, acordou a todos soluçando. Meu marido, eu e a empregada nos levantamos imediatamente para ver o que se passava. Ela sentou-se na cama em pranto e nós custamos a verificar o que se passava. Disse ela que algo se movimentava acima de sua cabeça e que ela sentia um frio sem saber o que era. Disse havê-lo sentido sobre ela toda, mas que ficara mais alarmada ao senti-lo sobre o rosto. Estava muito assustada. Isto se passou entre meia-noite e 1 hora. Ela se levantou e foi para nossa cama, mas custou muito adormecer. Só depois de muitos dias conseguimos que fosse dormir em sua cama. Tinha ela então 8 anos. Nada mais me aconteceu durante o tempo em que lá moramos. Mas meu marido me disse que uma noite o chamaram pelo nome, de algum lugar na casa, não sabia de onde, mas jamais pôde saber de onde e quem era. Naquela noite eu não estava em casa, estava assistindo uma pessoa doente. Então não pensávamos que a casa fosse assombrada. Assinado, Anna Oekman, 11 de abril de 1848. Depoimento de Michael Oekman. Sou o marido de Anna Oekman. Morávamos na casa agora ocupada pelo Sr. Foss, na qual dizem que ruídos estranhos são ouvidos. Aí moramos cerca de 1 ano e meio. Uma noite, à hora de dormir, ouvi batidas. Supunha que fosse alguém que quisesse entrar. Não disse o costumeiro pode entrar. Fui até a porta. Não encontrei ninguém. Voltei exatamente quando ia para a cama, ouvi novas batidas e rapidamente abri a porta, mas não vi ninguém. Então me deitei. Pensei que alguém estivesse querendo divertir-se. Depois de alguns minutos ouvi novas pancadas e, depois de esperar um pouco e, ainda as ouvindo, levantei-me e fui à porta. Desta vez saí e rodei a casa,
mas não encontrei ninguém. Voltei, fechei a porta e segurei o ferrolho, pensando que se viesse alguém seria pilhado. Dentro de 1 ou 2 minutos nova batida. Eu estava com a mão na porta e a batida aparecia na porta. Podia sentir a vibração das batidas. Abri instantaneamente a porta e saí rápido, mas não havia ninguém à vista. Então dei uma nova volta na casa, mas, como da outra vez, nada encontrei. Minha mulher tinha dito que era melhor não sair, pois talvez fosse alguém que me quisesse agredir. Não sei o que pensar, pois parece estranho e incrível. Então relato o caso da menina assustada, como ficou dito acima. Uma noite, após isto, despertei cerca de meia-noite e ouvi pronunciarem o meu nome. Parecia que a voz vinha do lado sul do quarto. Sentei-me na cama e escutei, mas não mais ouvi. Não me levantei, mas esperei que repetissem. Naquela noite minha mulher não estava em casa. Contei-lhe isto depois e ela me disse que eu estava sonhando. Frequentemente minha mulher se assustava com estranhos ruídos dentro e fora da casa. Tenho ouvido tais coisas de homens fidedignos acerca dos ruídos que agora se ouvem que, ligados ao que ouvi, não posso deixar de supor que sejam sobrenaturais. Desejo prestar uma declaração dos fatos acima, caso necessário. Assinado, Michel Ekman, 11 de abril, de 1848. Resumo do artigo de Horace Greeley no New York Tribune, dando sua opinião sobre as irmãs Fox e sua mediunidade. As misteriosas batidas. A senhora Fox e suas 3 filhas deixaram ontem a nossa cidade, de regresso a Rochester, depois de uma estada de algumas semanas, durante as quais se submeteram à misteriosa influência, pela qual parecem acompanhadas, a todos os testes razoáveis e uma investigação sagaz e crítica de centenas de pessoas que quiseram visitá-las ou que as convidaram a uma visita. Os aposentos que ocupavam no hotel foram constantemente rebuscados e revistos. Elas foram levadas, sem aviso prévio de ao menos 1 hora, para casas onde jamais haviam estado. Foram inconscientemente colocadas sobre uma superfície de vidro, disfarçado debaixo do tapete, a fim de interromper vibrações elétricas. Foram despidas por uma comissão de senhoras nomeadas sem aviso e insistiu-se para que nenhuma delas deixasse o aposento antes que a investigação fosse feita, etc., etc., e, apesar disso, pensamos que, até este momento, ninguém pretende ter pilhado qualquer delas produzindo ou sendo a causa de batidas. Nem pensamos que qualquer de seus detratores tenha inventado uma teoria plausível para explicar a produção desses sons, nem a singular inteligência que, ao menos por vezes, parece manifestar-se por intermédio delas. Há uns 10 ou 12 dias elas deixaram os aposentos do hotel e dedicaram os restantes dias de sua estada aqui a visitas a diversas famílias que as haviam convidado através de pessoas interessadas no assunto, submetendo a singular influência a um exame mais atento e mais calmo do que o que podia ser feito no hotel, e perante estranhos ocasionais, reunidos por uma vaga curiosidade, mais do que por um interesse racional, ou por uma hostilidade invencível e predeterminada. Nossa própria residência se achava entre as que assim foram visitadas, não só a submetendo a um exame, mas a mais completa e acirrada investigação relativamente às supostas manifestações do mundo espiritual, pelo qual elas eram assistidas. Dedicamos a maior parte do tempo que nos foi possível subtrair dos nossos deveres, com exceção de 3 dias, a esse assunto, e seria enorme covardia não declarar que, fora de qualquer dúvida, estamos convencidos de sua perfeita integridade e boa-fé quanto às premissas. Seja qual for a origem ou causa das batidas, as senhoras a cuja presença elas ocorrem não as produzem. Verificamos isto rigorosamente com inteira satisfação. Sua conduta e atitudes é tão diversa da dos trapaceiros quanto possível e pensamos que ninguém que as conheça seria capaz de admitir que elas estivessem comprometidas em tão atrevida, impia e descarada trapaça,
qual seria se elas produzissem os ruídos. E não é possível que uma tal trapaça fosse durante tanto tempo praticada em público. Um jogral pratica um truque rapidamente e logo passa a outro. Ele não dedica semanas e semanas sempre à mesma coisa, deliberadamente, em frente a centenas de pessoas que se assentam ao lado ou à sua frente em plena luz, não para uma diversão, mas para descobrir o truque. Um trapaceiro naturalmente evita conversar sobre o assunto de sua velhacaria, mas essas senhoras conversam livre e desembaraçadamente sobre a origem dessas batidas, desde alguns anos, em sua casa, sobre as variadas impressões que elas causaram, a excitação criada pela vizinhança, o progresso de seu desenvolvimento, aquilo que elas viram, ouviram ou sentiram desde o princípio até agora. Se tudo fosse falso, não poderiam deixar de se ter embaraçado num labirinto de terríveis contradições, desde que cada uma dá separadamente um relato dos mais interessantes acontecimentos nesta ou naquela ocasião. Criaturas suficientemente insensatas para se entregarem a isto sem reservas e precauções não teriam resistido a uma tal exposição nem por uma semana. É claro, a variedade de opiniões sobre um assunto tão estranho naturalmente teria sido formada pelas várias pessoas que as visitaram, e presumimos que aqueles que apenas acorreram aos seus aposentos por cerca de uma hora escutaram, num burburinho de estranhos, uma mistura de perguntas, das quais muitas não comportavam respostas proveitosas, tivessem certeza de inteligências invisíveis que respondessem por batidas ou ruídos originais no soalho, na mesa, etc., ou pelas letras do alfabeto ou qualquer outro meio e naturalmente saíssem intrigadas, talvez aborrecidas e raramente convencidas. É com trema difícil admitir que um assunto, ostensivamente tão grave, pudesse ser apresentado sob as mais desfavoráveis condições para convencer. Mas daqueles que tiveram oportunidades felizes para uma investigação completa pensamos que 3/4 partes estão convencidos, assim como nós, de que esses ruídos singulares e aparentes manifestações não são produzidos pela Sra. Fox e suas filhas, nem por qualquer ser humano de parceria com elas. Como são causados e de onde procedem são questões que abrem um mais amplo campo de investigações e com cujos indícios não estamos familiarizados. Aquele que se julga dogmaticamente apto para decidir se essas manifestações são naturais ou sobrenaturais deve achar-se muito familiarizado com os arcanos do universo. Dizem as senhoras que estão informadas de que apenas isto representa o início de uma nova era, ou economia, na qual os espíritos vestidos na carne são mais próximos em contato com os que atingiram a imortalidade, que as manifestações já se deram em muitas outras famílias e se destinam à difusão e se tornarão mais claras, até que todos possam comunicar-se livremente com os seus amigos, que se libertaram dessa prisão mortal. Nada sabemos nem fazemos a menor ideia de tudo isso. Mas se tivéssemos apenas de imprimir, o que não faremos, as perguntas que fizemos e as respostas que recebemos, durante uma conferência ininterrupta de 2 horas com as batidas, logo seríamos acusados de havermos feito com o propósito deliberado de reforçar a teoria que considera essas manifestações como provindas do espírito dos mortos. H.G. Apêndice 2. Notas ao capítulo 6. Bico de pena do Lago Arrispo Laurêncio Lipante. Houve uma notável alternativa de vivacidade e de deliberação acerca dos movimentos do Sr. Massorlan. Sua voz parecia armada em 2 chaves diferentes, cujo efeito era, quando elas mudavam, dar a impressão do eco distante da outra, uma espécie de fenômeno de ventriloquia, que fosse calculado para dar um choque súbito e não totalmente agradável aos nervos dos espectadores. Quando falava com aquela que chamarei a voz próxima, era geralmente rápido e vivo. Quando a mudava pela voz distante era solene e impressionante. Seu cabelo, outrora negro de azeviche, era agora grisalho, mas ainda abundante e caía em ondas abundantes sobre as orelhas e perto dos ombros,
dando-lhe um aspecto algo leonino. Suas sobrancelhas eram cheias e os olhos eram como duas luzes a se revolverem dentro de cavernas, numa verdadeira impressão de emitirem raios e então perderem toda a impressão. Como a voz, eles tinham uma expressão próxima e outra distante, que se podiam ajustar um foco adequado, como um telescópio, tornando-se cada vez menores, como se no esforço de projetar a vista além dos limites da visão natural. Por vezes eram tão falsos de apreciação das coisas exteriores que davam a impressão de cegueta, quando de súbito o foco mudava, as pupilas se dilatavam e raios se despejavam como os relâmpagos através de uma nuvem, dando um extraordinário brilho inesperado a uma face que parecia responder prontamente ao estímulo. A aparência geral, cuja parte superior, a não ser pela profundidade das órbitas, seria extremamente bonita, era decididamente semítica, e em repouso o efeito geral era quase estatuesco em sua calma fixidez. A boca estava parcialmente oculta por um farto bigode e longa barba de um cinzento metálico, mas a transição do repouso à animação revelava uma extraordinária flexibilidade naqueles músculos que um momento antes eram tão rígidos e o caráter da figura era inteiramente alterado e tão subitamente quanto a expressão dos olhos. Talvez fosse querer penetrar demasiadamente nos segredos da natureza ou, de qualquer modo nos segredos da natureza do Sr. Mazzolon, indagar se o brilho e a escuridão de sua atitude seriam voluntários ou não. Em mal menor é um fenômeno comum a todos nós. O efeito de uma classe de emoções é, simplesmente, fazer um homem parecer escuro e de outra fazê-lo parecer brilhante. A peculiaridade do Sr. Mazzolon é que ela podia parecer muito mais escuro ou muito mais brilhante que a gente e fazer tal mudança de expressão com tão extraordinária rapidez e intensidade que pareceria uma prestidigitação facial e sugeriria a suspeita de que fosse uma faculdade adquirida. Antes disso, havia outra mudança que, aparentemente, ele tinha o poder de realizar na sua fisionomia que afeta outras pessoas involuntariamente e que, geralmente, principalmente no caso do belo sexo, produz muito efeito, independentemente da vontade. Sr. Mazzolon tinha a faculdade de parecer muito mais velho num momento, do que pouco tempo depois. Havia momentos em que um estado meticuloso de suas rugas e de seu olhar duro e mortiço levava a gente a supô-lo com cerca de 80 anos. Noutros momentos em que seu olhar brilhante, as narinas acesas, as sobrancelhas grossas e maciças, a boca móvel, tudo lhe dava uma aparência de cerca de 25 anos menos do que antes. Estes rápidos contrastes eram calculados para prender a atenção do mais inadvertido observador e a produzir a sensação que não era realmente agradável quando se o via pela primeira vez. Não era exatamente desconfiança, mas ambas as maneiras eram perfeitamente francas e naturais, tanto quanto perplexidade. Ele dava a impressão de dois caracteres apostos, fundidos em um, e de estar apresentando sem qualquer propósito um curioso problema moral e fisiológico ao pedir solução, e que tivesse uma desagradável espécie de atração, porque a gente quase que imediatamente o achava insolúvel, embora não nos deixasse quietos. Ele podia ser o melhor ou o pior dos homens. Apêndice 3. Notas ao capítulo 7. Testemunho adicional do professor e da senhora de Morgan. Diz o professor de Morgan. Fiz um relato de tudo isso a um amigo que, em vida, tanto era um homem de elogios quanto diômetros, e sem nenhuma disposição para pensar que isto fosse qualquer coisa que não uma clara impostura. Mas, dizia ele, isto que você me diz é muito singular. Irei em pessoa a senhora Eden, irei só e não direi o meu nome. Penso que não ouvirei nada de ninguém, mas se isto acontecer, descobrirei o truque. Conforme, eu descobrirei. Assim, ele foi e veio a mim para contar o progresso. Disse-me que havia feito um passo mais que eu, pois tinha insistido em manter o seu alfabeto atrás de um biombo, e, fazendo as perguntas pelo alfabeto e com lápis, do mesmo modo recebia as respostas.
Ninguém além dele e da senhora Eden se achava na sala. O espírito que veio a ele era uma pessoa cuja morte infeliz foi descrita minuciosamente. Meu amigo me disse que tinha ficado impressionado e quase havia esquecido todas as precauções. Isto que narrei foi o começo de uma longa série de experiências, muitas tão notáveis quanto as que citei, muitas de menor caráter, isoladamente de pouco valor, mas, em conjunto, de muito peso, quando consideradas em conexão com as mais decisivas provas de realidade. Muitas de uma tendência confirmadora como meros fatos, mas de um caráter pouco probante da gravidade e da dignidade do mundo espiritual. A célebre aparição de Gilles Scroggins é uma personagem séria, comparada com algumas que surgiram em meu caminho, e também muito lógico. Se estas coisas são espíritos, eles demonstram que os mistificadores, os trapaceiros e os mentirosos tanto são encontrados do outro lado do túmulo quanto do nosso lado. E por que não? Como pergunta Amidodes. O assunto pode receber tão acurada atenção quanto a paciente investigação da verdade real, ou pode fenecer, obtendo apenas notícias eventuais, até que um novo derrame dos fenômenos traga novamente a sua história à plena luz. Mas parece que isto não vai começar. Já se passaram 12 ou 13 anos desde que o assunto passou a ser comentado em toda parte e durante esse período foi muito anunciada a extinção da espiritomania. Mas em muitos casos, como na fábula de Tom Mori, os extintores pegaram fogo. Se isto fosse o absurdo que costumam proclamar, seria muito bom chamar a atenção para as manifestações de outro absurdo. A filosofia das possibilidades e das impossibilidades, a filosofia da quarta corte. Os extremos se tocam, mas o encontro é, por vezes pelo propósito de mútua exposição, assim como de um rapaz estúpido nos dias dos duelos elegantes de linguagem. Isto na suposição de que não passe de impostura e engano. Certamente ele não pode ser mais uma ou outra coisa, do que o pode a filosofia que se lhe opõe. Não tenho relações nem com P, nem com Q, mas tenho certeza que a decidida convicção de todo aquele que pode ver os dois lados da bainha seja de que é o mais provável que P tenha visto um fantasma do que Q sabe que ele não pôde tê-lo visto. Eu sei que Q sabe que ele sabe. Em relação a isto, quando do aparecimento do livro da Senhora de Morgan, o Publisher Circular diz o seguinte, destacando o senso crítico do professor de Morgan. Os simples literatos e escritores de ficção devem ser perdoados por uma certa tendência para o visionário irreal, mas o fato de que o conhecido autor de livros padrões sobre lógica formal, cálculo diferencial e a teoria das possibilidades, deveria figurar com sua senhora na lista dos que acreditam em batidas de espíritos e em mesas girantes. Certamente surpreenderá muita gente. Talvez não haja maior contribuição para as nossas revistas na demolição de falsidades do que a do professor de Morgan, como no desmascaramento bem-humorado dos pseudocientistas. Seu estilo claro, lógico, espirituoso e cheio de surpresas é apreciado por muitos leitores e literatos em brilhantes artigos em nossos jornais de crítica. Provavelmente é ele o último homem que um séptico em tais mistérios poderia esperar encontrar ao lado da Sra. Omi ou da Sra. Newton Crossland. Devemos ainda registrar o fato que o Sr. de Morgan se declara perfeitamente convicto de que tanto viu quanto ouviu, de modo que afasta qualquer possibilidade de engano, coisas chamadas espirituais, que não podem ser tomadas por um ser racional como capazes de explicação pela impostura, pela coincidência ou pelo engano. Acrescentemos o depoimento da Senhora de Morgan. Há 10 anos comecei a observar atentamente os fenômenos do espiritualismo. Minha primeira experiência ocorreu em presença da Senhora Eden, de Nova York. Jamais tinha eu ouvido qualquer palavra que pudesse abalar minha convicção da honestidade da Senhora Eden. Assim, o resultado de nosso primeiro encontro, quando meu nome lhe era quase desconhecido, foi suficiente para provar que eu não era, no momento, vítima de sua impostura ou de minha credulidade.
Depois de descrever a visita da senhora Eden, a quem não havia sido dado o nome de nenhuma das pessoas presentes, diz ela. Sentamo-nos pelo menos durante um quarto de hora e começávamos a sentir o fracasso, quando foi ouvida uma como que delicada pulsação, aparentemente no centro da mesa. Grande foi a nossa satisfação quando a senhora Eden, que antes parecia ansiosa, disse: "Eles estão chegando." Quem estava chegando? Nem ela, nem nós poderíamos dizê-lo. Quando os sons se tornaram mais fortes, o que parecia acontecer na medida de nossa convicção em sua autenticidade, fosse qual fosse a sua origem, disse Sra. Eden, há um espírito que deseja falar com alguém aqui, mas eu ignoro os nomes dos cavalheiros e das senhoras. Assim, apontarei um por um e, ao chegar à pessoa certa, peço que o espírito dê uma batida. Isto foi aceito por nosso hóspede invisível, que bateu concordando. Então Sra. Eden apontou um por um dos presentes. Com surpresa para mim e certo constrangimento, pois não desejava isto, enquanto muitos o desejavam, nenhum som foi ouvido até que ela apontou para mim, a última da roda. Eu estava sentado à sua direita, ela tinha começado pela esquerda. Então fui designada para apontar as letras de um grande alfabeto e devo acrescentar que, não desejando obter o nome de nenhum amigo ou parente querido e morto, não demorei, como é geralmente recomendado tantas vezes, sobre nenhuma letra. Contudo, com grande surpresa para mim, o nome incomum de um parente querido, que tinha deixado este mundo há 7 anos antes e cujo sobrenome era o de meu pai, e não o de meu marido, foi deletreado. Depois desta sentença, sou feliz, e com a FG. Nomes por extenso. Então recebi a promessa de futuras comunicações com os 3 espíritos. Os 2 últimos tinham deixado o mundo respectivamente há 20 e há 12 anos. Outras pessoas presentes então receberam comunicações por batidas. Destas, algumas eram tão singularmente verídicas e satisfatórias quanto fora a minha, ao passo que outras eram falsas e, até, indignas. A senhora de Morgan observa que depois das sessões com Sra. Layden ela e seus amigos experimentaram em particular e foi verificado que umas tantas pessoas, parentes ou não, possuíam a faculdade mediúnica em maior ou menor grau. Apêndice 4. Notas ao capítulo 10. Os irmãos Davenport eram jograis ou espiritualistas. Como parece que o Sr. Oldney duvidava de que os Davenport jamais se tivessem dito espiritualistas, o assunto se esclarece com a seguinte passagem de uma carta por eles escrita em 1868, para o Banner of Light, vanguardeiro jornal espiritualista dos Estados Unidos. Referindo-se à afirmação de que não eram espiritualistas, assim escreveram: é estranho que uma pessoa, céptica ou espiritualista, pudesse aceitar uma tal afirmação, após 14 anos das mais amargas perseguições e violenta oposição, culminando com as agressões de Liverpool, de Huddersfield e de Leeds, onde nossas vidas se encontraram em perigo pela fúria da massa brutal. Nossos bens foram destruídos e onde sofremos uma perda de $75.000, e tudo porque nós não renunciávamos ao espiritualismo, acusando-nos de jograis, quando maltratados pela massa, para isso estimulada. Em conclusão, devemos apenas dizer que denunciamos tais acusações como falsidades. Apêndice 5. Notas ao capítulo 16. A mediunidade do reverendo Stinton Moses. Descrevendo uma experiência de levitação, escreve o reverendo Stinton Moses. Eu estava sentado no ângulo interior da sala, minha cadeira foi empurrada para trás até o canto e então levantada do solo cerca de um pé, ao que me parece e então deixada cair no chão, enquanto eu era carregado para o canto. Descrevi meu aparente movimento ao doutor e à senhora S. E tirei um lápis do bolso com o qual, quando fiquei parado, fiz uma marca na parede oposta ao meu peito. Esta marca está mais ou menos a 6 pés do soalho.
Não penso que minha posição tivesse mudado e fui arreado muito delicadamente até me achar novamente na cadeira. Minha sensação era de ser mais leve que o ar. Nenhuma pressão em qualquer parte do meu corpo, nenhuma inconsciência ou transe. Pela posição da marca na parede é claro que minha cabeça deve ter estado perto do teto. Minha voz, disse-me depois o DS, soava desigualmente no canto, como se minha cabeça estivesse voltada da mesa, conforme minha observação e a marca que fiz. A ascensão, da qual eu era perfeitamente consciente, era gradual e lenta e não como de alguém que estivesse num elevador, mas sem nenhuma sensação perceptível de qualquer movimento além do de sentir-me mais leve que a atmosfera. Minha posição, como disse, era imutável. Eu era apenas levitado e descido ao meu lugar inicial. Passando de assunto a assunto, temos a seguinte descrição. A 28 de agosto de 1872, 7 objetos de diversos aposentos foram trazidos à sala das sessões. No dia 30, trouxeram 4 e entre estes uma pequena campainha, da sala de jantar contígua. Sempre deixávamos a lâmpada de gás bem acesa naquele aposento e no hall externo, de modo que se as portas fossem abertas, ainda que por um instante, um jato de luz teria penetrado no aposento onde nos reuníamos. Como isto jamais aconteceu, temos plena certeza de que o Dr. Carpenter considera a maior autoridade, o bom senso, de que as portas permaneceram fechadas. Na sala de jantar havia uma sineta. Ouvimos-la soando, e podíamos notar quando a mesma se aproximava da porta que a separava de nós. Que admiração quando notamos que, a despeito de estar a porta fechada, o som mais se aproximava de nós. Evidentemente era fora do aposento em que nos sentávamos, pois a campainha era levada ao redor da sala, tocando alto o tempo todo. Depois de completar o circuito do aposento, foi trazida para baixo, passou por baixo da mesa, aproximando-se de minha cabeça, então rodeou o grupo, soando perto dos rostos de todos. Finalmente foi colocada sobre a mesa. Não quero erigir teorias, mas parece que disponho de argumentos que conduzem à teoria de que fomos hipnotizados ou de que os objetos vieram pela chaminé, para explicar esse difícil assunto. Assim descreve o Dr. Speer o aparecimento da luz de um espírito e a materialização de uma mão. A 10 de agosto de 1873, um grande globo de luz ergueu-se ao lado da mesa, em minha frente e movimentou-se até a altura dos nossos rostos, então se extinguindo. Foi seguido por diversos outros, todos eles se erguendo do lado oposto ao meu, às vezes à direita, outras, à esquerda do médium. A pedido a luz seguinte foi colocada lentamente ao centro da mesa. Aparentemente era do tamanho de um shadow que era envolvida por uma roupagem. Nessa ocasião o médium se achava em transe e o espírito guia me informou que tentaria pôr a luz na mão do médium. Falhando a tentativa, disse que bateria na mesa em minha frente. Quase imediatamente veio uma luz e ficou sobre a mesa, junto a mim. Veja, agora escute, eu baterei. Muito lentamente a luz se ergueu e deu 3 batidas distintas sobre a mesa. Agora eu lhe mostrarei a minha mão. Então apareceu uma grande luz brilhante, de dentro da qual surgiu a mão materializada do espírito. Moveu os dedos junto ao meu rosto. A aparição era tão distinta quanto se pode imaginar. Um exemplo de poderosa força física é assim registrado por Stanton Moses. Certa vez, contrariando a orientação, tínhamos nos aventurado a admitir um estranho em nosso grupo. Ocorreram alguns fenômenos triviais, porém o guia costumeiro não apareceu. Quando nos reunimos na seguinte ocasião, ele veio e possivelmente nenhum de nós esquecerá com facilidade as verdadeiras marteladas que ele deu na mesa. O barulho era distintamente audível no aposento inferior e dava a ideia de que a mesa seria reduzida a pedaços. Em vão nos retirávamos da mesa, pensando assim diminuir a força. As fortes marteladas cresceram de intensidade e todo o aposento era abalado por aquela força.
Os maiores castigos nos foram prometidos se interferíssemos outra vez no desenvolvimento, havendo novos assistentes. Não nos arriscamos a fazê-lo outra vez. Penso que não tentaremos mais uma vez merecer semelhante objurgatória. Apêndice 6. Notas ao capítulo 25. Escrita automática do Sr. Wallace. O Sr. Wallace escreve o seguinte ao autor. Penso que nada existia em minha leitura anterior que pudesse ser tomado como coincidência. Com certeza eu nada havia lido daquilo que o senhor havia publicado sobre o assunto e, de propósito, tinha evitado o Raymond e outros livros semelhantes, a fim de não viciar os meus próprios resultados. E os procedimentos da SPR que então havia lido, não tocam, como o senhor sabe, nas condições pós-morte. De qualquer modo eu obtive, em várias ocasiões, constatações, mostradas em minhas notas de então, de que, na presente existência, há corpos que, embora imperceptíveis pelos nossos sentidos, são para eles próprios tão sólidos quanto os nossos para nós. Que tais corpos se baseiam nas características gerais dos nossos corpos atuais, porém mais embelezados, que não têm idade, nem sofrimento, nem riqueza, nem pobreza, que se vestem e se alimentam, que não dormem, muito embora ocasionalmente, e de passagem, se refiram a um estado semiconsciente a que chamam jazer adormecido. Uma condição que justamente ocorre comigo e que me parece corresponder mais ou menos ao estado de hipnose, que, após um período geralmente mais curto do que o tempo médio de vida, eles passam a um outro estado de existência, que agentes de ideias, gostos e sentimentos similares gravitam em grupos, que os casais não se reúnem necessariamente, mas que o amor do homem e da mulher continua e é liberto dos elementos que entre nós geralmente militam contra a sua perfeita realização, que imediatamente depois da morte a gente passa por um estado de repouso semiconsciente, que dura vários períodos, que não podem sofrer dores corporais, mas são susceptíveis, por vezes, de alguma ansiedade mental, que uma morte dolorosa é absolutamente desconhecida, que as ideias religiosas nenhuma influência têm no estado posterior e que, além disso, sua vida é intensamente feliz e que ninguém pense em voltar aqui. Não tive indicações para o trabalho, no sentido exato do vocábulo, mas para muito dos múltiplos interesses que, diziam, os preocupavam. Provavelmente isto é uma outra maneira de exprimir a mesma coisa. Trabalho, entre nós, geralmente significa a luta pela vida e isto, segundo fui enfaticamente informado, não era o seu caso, pois todas as necessidades da vida são, de certo modo, misteriosamente providas. Também não obtive referências a um definido estado temporário de condenação, mas aprendi que ali a gente começa no ponto de desenvolvimento intelectual e moral em que partimos daqui. E desde que seu estado de felicidade era baseado principalmente na simpatia, aqueles que passaram em baixa condição moral ficam muito tempo sem capacidade para apreciar e a desfrutar. Fim.